Um jovem de 20 anos de idade, identificado como Fábio Marcelo dos Santos, morreu ao cair de uma moto no momento em que praticava um assalto com um comparsa. O acidente foi na rua Vinícius de Moraes, Coroado 3, na zona leste de Manaus. Fábio tentava esconder a placa da motocicleta depois de roubar uma mulher. O comparsa dele arrancou e ele caiu e bateu com a cabeça na calçada, morrendo na hora. O outro assaltante conseguiu fugir. O pescador já pode solicitar o seguro-defeso que começa a ser pago no mês que vem. Aqui no Amazonas, mais de 85 mil pessoas devem ser beneficiadas. Dona Noeli é pescadora há 10 anos, mas só se cadastrou para receber o seguro-defeso em 2011. Esse ano ela já garantiu o benefício. Eu tinha que me batalhar, né? Pegar os meus produtos, vender negócio de kit joia. Eu vendo Natura, eu vendo Avon, vendo roupa. Aí como a gente vai se virando? Mais de 85 mil pescadores devem receber o salário extra entre os meses de novembro e março, quando a pesca de algumas espécies fica proibida. São 4 parcelas pagas, cada uma no valor de um salário mínimo. Dinheiro que para seu Roberto vem em boa hora. É pouquinho mais ajuda, né? Que a gente está parado, né? E além de... Está quase tudo proibido o rio onde a gente pesca, né? O pescador tem até o dia 15 de abril para solicitar o seguro. Ele deve procurar a colônia dos pescadores do município onde mora. Aqui em Manaus, a colônia fica no bairro Educandos, próximo à Feira da Panair. É preciso levar RG, CPF, carteirinha do Ministério da Pesca, cartão cidadão e comprovantes de pagamentos da Previdência Social e da contribuição sindical. Para ajudar ainda mais os pescadores, o governo federal liberou 6 bilhões e 6 milhões de reais para o financiamento da pesca no estado. O pescador precisa trazer as demandas dele. A Federação Estadual aqui, a nossa FEPESCA, criou há cerca de 2 semanas atrás uma secretaria exclusiva para tratar desse tema de financiamento. Os voos diretos de Manaus aos Estados Unidos têm atraído muita gente daqui para viajar ao exterior. E a exigência do visto para a entrada no país americano pode ser suspensa. O assunto foi discutido hoje entre o embaixador dos Estados Unidos e o governador Omar Aziz. O encontro foi no Palácio Rio Negro. Em visita de cortesia a Manaus, o embaixador dos Estados Unidos, Thomas Júnior, se reuniu com o governador do Amazonas, Omar Aziz. Eles falaram sobre assuntos importantes, como o possível cancelamento do visto dos brasileiros para entrar nos Estados Unidos. Vai chegar um ponto em que os americanos e os brasileiros não vão precisar vistos para viajar. Então, estamos negociando com o governo do Brasil para ver se temos a capacidade de começar um processo recíproco de exempção de vistos, mas isso vai tomar tempo. Hoje a nossa economia não permite mais que a gente vá para os Estados Unidos para trabalhar. O pessoal não vai sair mais daqui para ir para arranjar emprego lá, fica aqui mesmo. Vocês têm muito mais oportunidade aqui no Brasil hoje do que teriam hoje nos Estados Unidos. Ele concorda conosco. Sobre investimentos, o embaixador elogiou Manaus e disse que é uma terra de oportunidades. A área de livre comércio aqui em Manaus e no estado de Amazonas é inovadora e bem interessante para as companhias americanas. Já há várias companhias lá aproveitando essa oportunidade para vender suas coisas dentro do Brasil e dentro de Mercosul. O Tribunal de Contas do Estado julgou hoje as contas do prefeito amazonino Mendes, referentes ao ano de 2011. O orçamento do município foi encaminhado ao Tribunal de Contas do Amazonas em março deste ano. O Ministério Público analisou e apontou algumas ressalvas, como, por exemplo, o cumprimento das diretrizes orçamentárias. Porque no exercício de 2010 havia em caixa, podemos colocar assim, um saldo financeiro suficiente para fazer frente a essa despesa que foi maior que a receita, isso em 2011. A prestação de contas do prefeito amazonino Mendes foi aprovada pela Casa. 4 votos a favor do relator e apenas uma divergência. A prestação de contas foi de mais de 3 bilhões de reais investidos em 2011. Presídios superlotados, infraestrutura precária e déficit de agentes penitenciários. O sistema prisional do Amazonas está em crise. Várias rebeliões já aconteceram este mês e os servidores ameaçam parar as atividades. Já foram 4 rebeliões só este mês. Mas o que estaria por trás de tantos motins?
Até o ano passado, eram presas em média 200 pessoas por mês. Em 2012, o número dobrou. Segundo o Sindicato dos Servidores Penitenciários, os presídios recebem hoje, a cada 30 dias, pelo menos 400 internos. A cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, que foi construída para abrigar pouco mais de 100 presos, agora 800 dividem o espaço. O marido desta mulher vive no local há pouco mais de um mês. Para ela, as condições são subhumanas. Tá certo que eles são presos, mas é ser humano que tá aí, não é bicho não. Na última rebelião, presas da ala feminina prepararam uma carta contando as condições e pedindo melhorias. Entre elas, água tratada, energia elétrica, comida e reparos na estrutura do prédio. Para o presidente da Comissão de Direitos Humanos, a situação fere a Constituição brasileira. Todo brasileiro tem direito à dignidade, à vida humana com dignidade. Então, o dever do Estado, ele não acaba quando prende. O Estado tem o poder, dever de prender e também de cumprir a lei de execuções penais, que é de ter o cuidado do preso, não tem jeito. E isso é, sim, dever do Estado. No Amazonas já são mais de 6 mil presos. As alas estão superlotadas, falta espaço e o número de agentes penitenciários já não é suficiente. Segundo a Organização das Nações Unidas, para cada 10 presos seria necessário pelo menos um agente. Mas a realidade dos presídios, principalmente aqui de Manaus, é bem diferente. Aqui na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, por exemplo, um servidor é responsável por mais de 300 internos. O último concurso público foi há 16 anos. Hoje, no estado, 151 agentes estão contratados, mas apenas 80 atuam. O sindicato da categoria já prevê paralisação para os próximos dias. A nossa vida está em perigo dentro dos presídios e, com medo, nós vamos paralisar para que ele contrate mais gente, ele faça concurso público urgente. Problemas que poderiam ser resolvidos com mais contratações e, claro, investimentos em educação e trabalhos sociais. Tem gente que poderia ser evitado de estar na cadeia hoje se nós tivéssemos programas sociais melhores, mais efetivos. Isso é amplamente comprovado. Tenho certeza que isso fará diferença na vida de muitos que ainda não estão lá e que nós temos o dever de fazer com que eles não cheguem até o presídio. Porque depois que chega lá, que é cooptado pela criminalidade, é muito pior. A recuperação é muito mais difícil. A Sejus informou em nota que, como alternativa para desafogar o sistema prisional, a Secretaria tem firmado parcerias com as universidades para o acompanhamento jurídico dos presos. Esse atendimento é para dar agilidade aos processos, já que muitos presos estão em regime provisório e ainda não foram julgados. Ainda segundo a Sejus, atualmente estão em obras as unidades prisionais de Tefé e Maués, ambas com capacidade para 120 internos. E estão em trâmite na Caixa Econômica Federal a construção de uma nova cadeia pública feminina e também a ampliação do Centro de Detenção Provisória de Manaus. Os dois processos permanecem em fase de ajustes na Secretaria de Infraestrutura do Estado. A seguir, mistura de chuva e sol forte faz com que aumentem os casos de gripe e pneumonia em Manaus. E um alerta: macacos ameaçados de extinção são mantidos em cativeiro. Mais de 50 foram resgatados só este ano. Nós voltamos já.